Diga uma coisa, você já passou por aqueles momentos na vida em que parecia que tudo ia dar certo e do nada as coisas parecem que desandaram? Você fica sem entender e você não consegue identificar onde é que você está errando e por que que os seus projetos não andam. Eu vou trazer aqui para você algumas coisas que podem te ajudar a identificar se você está vivendo um ciclo de autossabotagem e ajudar você a quebrar isso. Mas antes, se você não me conhece, eu sou Paulo Valadares, eu sou psicanalista clínico com especialização em transtorno de personalidade e humor e também sou professor de português e literatura. E eu quero pedir para você se inscrever aqui nesse canal, ativar o sininho das notificações e também que você compartilhe esse canal com mais pessoas. Aqui eu sempre vou estar postando vídeo para você sobre desenvolvimento pessoal, sobre assuntos que são fundamentais para o nosso desenvolvimento e nosso crescimento, para que você, cada dia mais, possa romper com aquilo que tem dificultado e que tem atrapalhado você no seu processo de crescimento e de se tornar a pessoa que você deseja ser. Mas vamos lá ao assunto de hoje. Nós não vamos trabalhar aqui o conceito de autossabotagem, não é essa a proposta desse vídeo, não é essa a ideia. Mas para você entender, basicamente, a autossabotagem ela é um padrão de comportamento que vai levar a pessoa, que vai levar você a prejudicar a si mesmo de forma consciente ou inconscientemente, fazendo com que você coloque uma série de obstáculos nas coisas que você precisa fazer e vai fazer com que você falhe nesse processo. E a autossabotagem está diretamente ligado à forma como você se enxerga e como você se posiciona diante das pessoas ao seu redor e diante do mundo, das coisas que acontecem com você. E como ele pode ser um processo inconsciente, você está fazendo isso sem nem perceber, talvez. Sim, talvez o maior obstáculo para você chegar no lugar onde você deseja seja você mesmo. Você já parou para pensar que talvez você mesmo esteja impedindo o seu progresso? Então vamos analisar isso juntos e vamos entender como que isso pode estar acontecendo. Em primeiro lugar, você vive por demanda sem definir prioridades? Você precisa entender que estar ocupado é diferente de ser produtivo. A gente precisa entender que as nossas tarefas elas precisam estar alinhadas com aquilo que a gente quer construir para o futuro. Quando você vive o dia inteiro apagando incêndios, quando você vive o dia inteiro fazendo coisas que, sim, são tarefas que precisam ser feitas, são tarefas às quais você vai precisar dar atenção, mas talvez não nesse momento, talvez não com a prioridade que você esteja fazendo. Você precisa pegar o seu momento de maior energia e focar naquelas tarefas que vão de fato construir o futuro que você deseja. Então talvez nesse momento você esteja tentando fazer um progresso em um projeto que você esteja desenvolvendo, talvez você esteja tentando desenvolver uma ideia e ao invés de você estar focado nessa ideia, ao invés de você estar trabalhando nesse projeto para você construir e ter o resultado que você gostaria, você está apagando incêndio, você está fazendo tarefas menos importantes. E como eu disse, não é que elas não sejam importantes e não é que em algum momento você não precise dar atenção para elas, mas talvez você esteja respondendo e-mails, talvez você esteja respondendo mensagens no WhatsApp, que você poderia fazer isso mais tarde no dia, você poderia fazer isso em outro momento e nesse momento você precisaria estar focado no seu projeto, na sua ideia, desenvolvendo aquilo que vai de fato construir o resultado que você precisa, Então você precisa definir, eu estou simplesmente ocupado e fazendo coisas de menor importância ou estou de fato fazendo aquilo que é prioridade, aquilo que eu preciso fazer no meu dia. Estar ocupado é diferente de ser produtivo. Um segundo ponto, você estuda muito, mas você só estuda, você nunca aplica aquilo que você aprende. E a gente precisa entender que buscar conhecimento é essencial, mas sem colocar o conhecimento que você adquire em prática, ele é só peso na sua bagagem. Conhecimento sem ação não gera resultado. E de maneira nenhuma eu estou desmerecendo o fato de você estudar. Você precisa sim estudar, a sua formação ela precisa ser contínua e continuada. Você precisa estar sempre atento, sempre lendo, sempre estudando, sempre se atualizando dentro daquilo que faz parte do seu universo de trabalho e de estudo. Mas, se você não pegar o conhecimento que você está adquirindo nos livros, nos cursos, nas áreas, nas coisas que você tem colocado diante dos seus olhos e colocar isso em prática, ver como isso se aplica na sua realidade, ver como você pode pegar os assuntos aos quais você tem se dedicado nos estudos e ver como isso influencia de fato a sua rotina e a vida das pessoas que estão ao seu redor, você vai simplesmente estar acumulando conhecimento. E conhecimento sem ação, conhecimento sem prática, teoria sem prática, só vai gerar para você frustração, porque você vai se sentir cheio de conhecimento, você vai se sentir cheio intelectualmente, mas você não vai estar se movimentando na direção daquilo que você desejaria construir. Então, esteja atento para que tudo que você estudar, as coisas que fazem sentido no seu trabalho, as coisas que fazem sentido naquilo que você tem colocado diante de si para aprender, você aprenda e coloque em prática. Use a teoria junto com a sua ação, para que você possa de fato ver resultado naquilo que você está fazendo. Lembre disso, conhecimento sem ação não gera resultado.
Um terceiro ponto, você vive sempre esperando a hora perfeita para começar. A verdade é que a ação ela vem antes da motivação. Se você fica esperando o momento ideal, isso só vai te manter parado no mesmo lugar. Se você fica esperando a hora certa, se você fica esperando a circunstância perfeita, se você fica esperando você saber tudo para que você possa então começar, você nunca começa, porque a gente sempre tem o que aprender. Você deve estar vendo esse meme por aí, né? Essa trend por aí, que primeiro você começa e depois você melhora. E é muito por aí. Você precisa fazer o melhor com aquilo que você tem, se dedicar e garantir que de fato você está fazendo o melhor. Eu não estou fazendo meia boca por preguiça, por displicência, não, eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer com a estrutura que eu tenho agora, nas circunstâncias em que eu me encontro, eu estou fazendo sim o melhor que eu posso. Eu estou me dedicando sim, entregando o melhor resultado possível. E enquanto você caminha, enquanto você começa a fazer, enquanto você desenvolve o seu projeto e as suas ideias, você vai adaptando aquilo que for dando errado, você vai acrescentando ideias, você vai melhorando aquilo que pode ser melhorado e então você começa a colher os resultados. Porque é no caminho que você melhora. Enquanto você ficar esperando a circunstância perfeita, enquanto você estiver esperando você ficar perfeito e você adquirir tudo aquilo que você precisa para fazer da melhor forma que você acredita que deve ser feito, muito provavelmente você está se auto-sabotando por perfeccionismo. Então você precisa fazer o melhor que você pode com aquilo que você já tem. E no processo você melhora. No processo você aperfeiçoa. No processo você vai encontrando o melhor caminho para chegar no resultado que você deseja. Um quarto ponto, você sempre se compara com os outros. E o pior, a gente perde, né? Você olhar para o outro para se inspirar, para modelar, isso é excelente. Quando você observa as pessoas ao seu redor para aprender com elas, para pedir conselho, para você modelar, para se inspirar, isso é muito bom. Mas quando você observa, quando você olha para as pessoas ao seu redor, isso faz com que você se diminua. Focar no que você não tem, sabe? Traz sobre você peso, isso deixa de ser saudável. Muito provavelmente você está comparando os resultados que você tem agora com uma pessoa que começou muito antes de você, com uma pessoa que já está muito à sua frente no sentido de que essa pessoa já começou e já aperfeiçoou. Lembra do ponto que eu trouxe antes? Essa pessoa começou com o melhor que ela tinha no momento, nas circunstâncias que ela tinha naquela situação e ela foi aperfeiçoando, ela foi melhorando a partir do processo de desenvolvimento da ideia e do projeto dela, né? E você está comparando o seu resultado de agora com o resultado de uma pessoa que já começou antes de você. Você geralmente se compara com pessoas que estão melhores que você na sua concepção e você pede para essas pessoas. Então você tem que olhar para as pessoas ao seu redor para se inspirar, para aprender com elas, para observar o caminho que ela fez, para se aconselhar, para entender, olha, esse é o caminho das pedras está aqui, segue por ele que vai dar certo. Então você olhar para se modelar, você observar para aprender é muito bom, mas olhar para se comparar, olhar para se diminuir, para trazer peso, para colocar sobre você um peso que é desnecessário, vai fazer com que você fique paralisado. Então, observe, analise, absorva aquilo de bom que as pessoas têm para oferecer e aperfeiçoe, melhore, coloque o seu jeito, coloque a sua cara, coloque a sua personalidade e faça do seu jeito, da melhor forma que você pode entregar os resultados que você tem para entregar. Isso vai fazer diferença para você. E quinto, você procrastina o que você já entendeu que você precisa fazer. Procrastinação tem a ver com você adiar uma recompensa de um prazer maior, de um prazer, de uma tarefa concluída, de uma tarefa bem feita, em nome de eu parar agora para me dar um prazer rápido e momentâneo e fugaz, né? E você perde o foco nessa tarefa de longo prazo. A procrastinação ela tem a ver com você pegar uma tarefa que você está olhando para ela e talvez você interprete como difícil, talvez você olhe e pense, nossa, isso aqui vai me dar um trabalhão, né? E você pega essa tarefa e joga para o fim da fila das atividades que você precisa fazer e vai matando um monte de tarefas menores, um monte de coisas pequenas que você poderia fazer e que vão te dando a sensação de que você está sendo produtivo. E aí voltamos lá naquela ideia de você estar sempre ocupado, você está fazendo coisas e tendo a sensação de estou trabalhando muito, né? Mas quando você para pensar, você está fazendo pequenas coisas, você não está construindo nada de efetivo, você não está produzindo nada de efetivo, e aquela tarefa que é importante, você está procrastinando e jogando para o final da fila porque ela vai exigir de você trabalho, ela vai exigir de você esforço, mas quando você concluir, ela vai gerar em você o prazer da realização. Mas você está trocando o prazer dessa realização de uma tarefa efetiva e importante e realmente que precisa ser feito
por prazeres rápidos, por prazeres menores. Então a sensação que você tem de que eu estou concluindo várias tarefas, mesmo que elas não precisassem ser concluídas nesse momento, e estou deixando essa tarefa importante para o final da fila, você está perdendo o foco no longo prazo. Então você precisa parar e pensar, você está de verdade avançando ou você já nem sabe mais por que você começou? Você está fazendo tantas coisas que você nem percebe mais pelo que você está trabalhando. Percebe a dinâmica? Você se identificou com alguns desses fatos que eu trouxe para você? E como eu disse, são questões que são ligadas à forma como a gente se enxerga, a nossa autoestima, como a gente foi ensinado, de forma ativa mesmo, ou mesmo por exemplos, as crenças, né, que são passadas para a gente mesmo sem perceber, e a gente vai construindo essas características, e quando a gente percebe, a gente está vivendo esse ciclo de autossabotagem sem conseguir de verdade sair disso. E isso vai gerar em você ansiedade, porque você está sempre procrastinando, adiando, deixando de lado coisas que você sabe que são importantes e que você desejaria construir. Então esteja atento a isso, vai te ajudar. Fez sentido para você? Se isso te ajudou a enxergar alguma coisa que estava te travando, compartilhe isso para inspirar alguém também. E não se esquece de inscrever, que a gente sempre vai ter vídeo novo por aqui para te inspirar, para te ajudar no seu desenvolvimento pessoal e para trazer para você esses insights que podem de fato romper na sua vida pessoal e fazer com que você pare, né, com esse ciclo de procrastinação, com esse ciclo de falta de foco e fazendo com que você viva uma vida aquém daquilo que você poderia viver. Obrigado pela sua companhia até aqui. Deixe seu comentário, deixe sua curtida nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos também. E até a próxima!